Olá, eu sou o pastor Moisés. É sempre muito bom poder falar com você. Este é o quarto e último vídeo de uma série de mensagens com o tema gratidão, sendo que hoje nós vamos falar especificamente sobre a ingratidão. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu vou fazer um resumo do que vimos até agora. E se você acompanhou, vai servir para reforçar a sua compreensão a respeito desse assunto. Tomás de Aquino escreveu o Tratado da Gratidão, no qual ele define a gratidão em 3 graus distintos. Nós vamos aqui substituir grau por nível. O primeiro nível da gratidão é superficial, é aquele racional que presta ao outro apenas um reconhecimento por sua atitude. O segundo nível da gratidão é intermediário, é o de agradecimento, que dá graças, que louva aquele que lhe prestou algum benefício. Aí o terceiro nível da gratidão é profundo, é aquele que se compromete e retribui, segundo a sua posse, a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude. Bem, já a ingratidão, ela segue o caminho inverso à gratidão. Tomás de Aquino escreve assim: mas como aquilo que é o último na geração é o primeiro na sua dissolução. Por isso, o primeiro nível da ingratidão é a ausência de retribuição. O segundo nível da ingratidão é a dissimulação, como que não demonstrando o fato de se ter recebido o benefício. O terceiro e mais grave nível da ingratidão consiste em não reconhecer o benefício, seja por esquecimento, seja por qualquer outro motivo. Nós vamos entender mais a respeito disso. Mas no primeiro episódio dessa série, nós tratamos exatamente do primeiro nível da gratidão, que é o superficial, é aquele racional, que presta ao outro apenas um reconhecimento por sua atitude. E nós nos utilizamos do texto de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que é um texto que fala sobre os... Mas não precisa projetar, não. Tá? Só vou fazer um comentário. É um texto que fala sobre os 10 leprosos. É um texto que você acompanhou. Se você não acompanhou, imagino que você já tenha ouvido falar. Jesus está indo na direção de Jerusalém e quando ele passa por uma aldeia, 10 leprosos vão ao encontro dele, clamando, chamando por ele: Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus, atenta para nós. E esses 10 leprosos, eles chamam a atenção de Jesus, eles despertam o olhar de Jesus. E quando Jesus então se depara com eles, Jesus ordena que eles se dirijam até os sacerdotes, se apresentem aos sacerdotes, e que de maneira extraordinária, ou de modo maravilhoso, quando eles assim o fazem, eles são curados, são purificados da sua lepra. Mas apenas um voltou para agradecer, e voltou dando glória a Deus, voltou bendizendo ao Senhor, voltou movido realmente por gratidão. Os outros 9 não. Os outros 9 nem sequer voltaram para agradecer. E esse é um nível de gratidão superficial. E quando eu digo um nível de gratidão superficial, eu me refiro aos 9 que foram curados. Eles sabiam que tinham sido curados por Jesus. Você concorda comigo? Eles sabiam que foi exatamente após o encontro, imediatamente após o encontro com Jesus, que eles se dirigem até os sacerdotes, justamente por uma orientação, uma ordem de Jesus: olha, se dirijam aos sacerdotes, e quando assim o fazem, são curados. É óbvio que eles sabiam que tinham sido curados por Jesus. Olha, e você pode ter certeza que dentro de cada um daqueles leprosos que haviam sido curados, havia um sentimento de gratidão.
mas não a ponto de expressar com louvor, não a ponto de reagir como um deles reagiu. Mas tinha. Inclusive, esse tipo de gratidão é uma gratidão muito comum na vida diária, né, cotidiana. Sabe, quando você está indo ao dentista, está indo ao escritório, ou de repente você está chegando em casa e alguém segura a porta do elevador para você, você agradece, você diz obrigado. Às vezes você apenas cumprimenta a pessoa, mas é algo muito superficial. Quando você chega em casa, ou tempo depois, você não pensa sobre isso, você não reflete. Poxa, como a pessoa foi generosa, benigna comigo, bondosa, em deixar a porta do elevador aberta, segurar a porta do elevador. É algo superficial. Alguém lhe fez o bem, e o máximo que você faz, de repente, é dizer obrigado. Bem, o segundo nível da gratidão, o intermediário, é o de agradecimento, é o que dá graças, que louva aquele que lhe prestou algum benefício. Aí, nesse caso, nós nos utilizamos do texto que está em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40, a partir do versículo 40, que trata da cura de um leproso. Um homem também leproso, ele se dirige até Jesus e ele diz assim: se quiseres, podes me purificar. E Jesus imediatamente disse: sim, quero, fica limpo. E tocou naquele homem e ele imediatamente foi curado, foi purificado. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que Jesus disse para os 10 leprosos, ou leprosos, se dirigirem aos sacerdotes, Jesus também diz isso a esse homem. Ele diz: olha, dirija-se aos sacerdotes, apresente-se aos sacerdotes. Até porque eles deveriam cumprir com a lei de Moisés, se apresentarem aos sacerdotes, os sacerdotes iriam analisá-los, eles passariam por um ritual e eles seriam integrados novamente na sociedade, na família, enfim. Mas Jesus faz um pedido em particular, um pedido especial a esse leproso. Ele pede que ele não comente, que ele não fale nada com ninguém. Não fale sobre aquele milagre extraordinário, a cura que ele havia recebido. Mas, bem, para surpresa talvez de todos, aquele homem não se contém. Aquele homem, ele movido por um sentimento de gratidão tão profundo, um sentimento de gratidão tamanho, ele sai por toda a região espalhando e falando: olha, Jesus me curou, Jesus, ele tocou em mim, eu já não sou mais um leproso, eu já não estou mais enfermo, eu não sou mais o mesmo. E ele saiu dando glória a Deus, ele saiu bendizendo ao Senhor, ele saiu bendizendo a Jesus. De maneira que Jesus já não podia mais andar livremente, publicamente, porque onde Jesus chegava, a Bíblia diz que multidões afluíam até Jesus. Jesus tinha que se afastar, Jesus tinha que se manter reservado, porque multidões iam até Jesus diante do testemunho de gratidão deste leproso. Então, nós vemos que no nível mais intermediário, que já é um pouco mais profundo da gratidão, ela não se contém apenas em reconhecer, como os primeiros 10 leprosos, que apenas disseram no seu coração: olha, Jesus fez isso por mim. De repente até agradeceram a Deus, até no seu coração disseram assim: olha, que bom. Esse segundo nível de gratidão, ele também não é aquela gratidão cotidiana, que você meneia a cabeça, que você no máximo saúda a pessoa ou agradece. Esse nível de gratidão, ele presta louvor, ele bendiz aquele que lhe favoreceu. É muito comum, inclusive, quando você faz bem a uma pessoa e essa pessoa se sente profundamente tocada por você, ela comentar com outras pessoas. Ela diz assim: olha, poxa, fulano fez algo tão bom por mim, quando eu precisei, ele foi tão generoso comigo, ela me ajudou na hora que todos me viraram as costas. Ou então até mesmo se dirigir a você e falar assim: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim, eu estava precisando muito.
daquela palavra, daquele conselho, daquela ajuda que você me deu. Enfim, no nível mais profundo, a gratidão não se contém. Ela quer expressar, ela louva, ela bendiz aquele que fez o bem. Então nós chegamos no terceiro nível da gratidão, o nível mais profundo, segundo Tomás de Aquino, que é exatamente aquele que se compromete, olha que interessante, e retribui, segundo a sua posse, a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude. E aqui nós nos utilizamos do texto que está em João, no capítulo 12, no versículo de número 1. Jesus é ungido em Betânia. Jesus, ele está à mesa, assentado à mesa. Então uma mulher chamada Maria, ela se dirige a Jesus e ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume de nardo puro, e diz a Bíblia que ele era muito precioso. Para você ter uma ideia, o valor dele era equivalente a aproximadamente 1 ano de trabalho. E não só isso, se é que eu posso dizer só, mas para além disso, ela ainda se curva e seca os cabelos de Jesus, aliás, seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E por que Maria faz isso? Porque, movida por uma gratidão tamanha, tão profunda, ela não se conteve apenas em reconhecer, ela não se conteve apenas em bendizer, em louvar ao Senhor. Ela, mais do que isso, ela buscou um meio de retribuir Jesus pelo bem que ele havia feito em seu favor. E que bem foi isso? Foi ressuscitar o seu irmão Lázaro. Jesus estava sentado à mesa, inclusive com Lázaro, a quem ele tanto amava. Lázaro, que era conhecido também por ser amigo de Jesus. Lázaro morreu. E diz a Bíblia que Jesus então o ressuscitou. Maria, ela foi movida por uma gratidão tão profunda que ela não se conteve, ela precisou retribuir ao bem que Jesus havia feito ao seu irmão. Bem, a gente observa isso quando alguém faz algo de forma muito especial pela gente. Quer ver? Eu queria que você imaginasse. Pensa comigo agora, por favor. Imagina aí. Imagina que uma pessoa, no dia do seu aniversário, ela prepara uma festa surpresa para você. Ela reúne pessoas e ela compra um presente de muito valor. Um presente de muito valor. Imagina. Imaginou? E aí quando você chega, essa pessoa te surpreende com pessoas que querem bem a você, que gostam de você, com familiares. E no alto da festa essa pessoa te presenteia com algo de muito valor, algo que você fica realmente tocado ou tocada. Aí pensa comigo. Como você se sente? Você vai se sentir feliz, vai se sentir emocionado, emocionada. Aí chega o dia do aniversário dessa pessoa. Quando está ali na data próxima ao aniversário dessa pessoa, o que você vai fazer? Você se sente no dever moral, você se sente obrigado a retribuir essa pessoa, não é verdade? Porque ela te tratou de uma maneira tão especial, ela fez algo tão profundo por você, que você não tem como se conter apenas na razão, dizer, não, a pessoa fez algo generoso, algo bom para mim. Ou então a pessoa, ou então dizer assim, olha, muito obrigado, o que você fez por mim foi muito bom, gostei. Você se sente no dever de retribuir. E esse é o nível mais profundo da gratidão. É quando a pessoa não se contém apenas em reconhecer, em agradecer, bem dizer, ela quer retribuir de alguma forma. Talvez você diga assim, pastor, eu não gosto de festas. Tem quem goste, quem não goste. Mas imagina que a pessoa, no dia do seu aniversário, te surpreendeu da melhor forma possível. Com certeza você vai buscar um meio de retribuir, não é verdade? Bem, até aqui nós falamos sobre gratidão. Gratidão. A partir daqui, desse ponto,
Nós vamos agora seguir o caminho inverso, o caminho da ingratidão. Bem, nós já temos quanto tempo de vídeo? 15 minutos. 15 minutos? Bem, se eu vou continuar o vídeo, qualquer coisa, se você dá uma pausa, você termina de assistir depois, mas o que você vai ouvir agora, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua forma de ver a ingratidão. E, inclusive, vai ajudar você a se prevenir de certas pessoas. Sabia que tem um tipo de pessoa que você tem que se prevenir? Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tem como projetar? O mesmo texto que nós citamos agora há pouco, João capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Projeta aí. Isso. Diz assim, olha. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Como nós dissemos, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas, agora, observe isso aqui. Ó. Aqui a gente começa o primeiro nível da ingratidão. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Olha só que coisa. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Agora, enquanto Maria ela segue o caminho da gratidão e chega ao nível mais profundo da gratidão, né, oferecendo a Jesus o que ela tinha de mais precioso, Judas começa a ir no caminho inverso, no sentido inverso. Justamente se escandalizando, se sentindo desconfortável com a atitude de Maria, a ponto de criticá-la diante de todos. Por que você não vendeu esse perfume? Perfume tão precioso poderia ser utilizado de outra maneira. E veja que Jesus, ou melhor, veja que Judas, ele caminhava com Jesus. Judas viu Jesus curar muitos enfermos, inclusive ressuscitar Lázaro. Mas o sentimento de ingratidão dentro de Judas era tamanho que ele se sente desconfortável com a atitude de Maria. No primeiro nível da ingratidão, a pessoa não retribui o bem que ela recebeu. Sabe, quando você faz bem a uma pessoa, às vezes você nem podia, você abre mão de si por uma pessoa, e aí quando você não precisa, quando você precisa, essa pessoa fala que não pode, que não dá. Sabe, quando ela precisou, você fez. Aí agora que você precisa, a pessoa, mas hoje não dá, hoje eu não posso, ou não tenho como, a pessoa dá uma desculpa. Veja, essa pessoa reconhece, ela sabe que você fez o bem a ela. De repente essa pessoa até te agradeceu, olha, obrigado, você fez o bem por mim, muito obrigado. Mas quando chega na hora de retribuir, ela não retribui. Não tem pessoas assim? Isso é ingratidão. Mas, por incrível que pareça, esse é o nível mais simples, mais comum da ingratidão. Bem, tem um nível mais profundo. Eu gostaria de começar a partir do texto de Lucas, mas diz assim, olha, primeiro, daqui a pouco projeto o texto, deixa eu só fazer uma observação aqui. O segundo nível mais profundo de ingratidão, diferente do caso de Judas, é a dissimulação, como que não demonstrando
o fato de ter recebido o benefício. Aí eu gostaria de ir para outro personagem bíblico, Pedro. Lucas 22, a partir do versículo de número 31. Projeta aí. Acompanhei. Jesus diz assim, olha. Simão, Simão, Simão Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então, observa. Jesus aqui diz, objetivamente, diretamente para Pedro, o seguinte, olha Pedro, Satanás tentou tragar você, tentou passar você numa peneira para ver que você estava em falta. Satanás tentou possuir você, se apropriar de você. Mas eu intercedi a Deus por você. Para Deus te guardar, para o Senhor te proteger, para o Senhor te livrar do mal, te livrar de Satanás. Veja que aqui é um bem direto, é um bem que Jesus proporciona diretamente para Pedro. Dentre tantos outros benefícios, dentre tantas outras coisas que Pedro viu Jesus fazer. Aí olha o que Pedro diz. Depois que Jesus fala, Pedro responde assim, no versículo 33. Porém Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Aí ele fala, não, é verdade, eu reconheço o bem, claro. Inclusive eu estou pronto para retribuir. Aí no versículo 34, mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha só. Jesus então é preso. Aí em Mateus 26, lá no versículo 57, diz assim, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Então veja que Jesus é preso, né? Mais tarde Jesus é preso. Pedro acompanha todos os acontecimentos, todo o desenrolar da história. Jesus é levado para a casa de Caifás, Pedro acompanha, e Pedro tinha sido poupado por Deus. Jesus havia intercedido por Pedro. Pedro poderia ter caído nas garras de Satanás. Bem, quando Jesus está em aperto, em dificuldade, lá no versículo 69, Pedro estava sentado fora do pátio, Pedro acompanhando todo o acontecimento. Aí uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Jesus estava sendo preso. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Olha só. Aí no versículo 71, quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse ao que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento dessa vez. Não conheço esse homem. Olha só. Pouco tempo depois, aproximou-se os que estavam ali. Ou melhor, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Veja que Jesus defende a Pedro, livra a Pedro das garras de Satanás, e pouquíssimo tempo depois, Pedro nega Jesus. E nega por 3 vezes, a ponto de jurar que não o conhecia, a ponto de se sentir furioso com isso. Começou então a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E presta bem atenção nisso. Por quê
que esse nível de ingratidão, ele ainda é mais profundo e até mesmo, eu posso usar a palavra pior do que a ingratidão de Judas. Porque veja, Judas, ele reconhecia o bem que Jesus havia feito. Ele inclusive declara, ele confessa, olha, o Senhor é bom, o Senhor é um santo homem de Deus, eu louvo o Senhor por isso, eu bendigo por isso, eu só não vou retribuir. O que causou desconforto em Judas foi retribuir. Então, ó, Maria, tudo bem, Jesus é um santo homem de Deus, é o Messias, é o Filho de Deus, não tenho dúvida disso. O que ele fez é precioso, mas o que causou desconforto em Judas foi retribuir. Agora, ir lá e retribuir, fazer o que você fez, não dá. Já Pedro, ele reconhece, ele sabe, ou melhor, ele tinha consciência, ele sabia o que Jesus havia feito por ele. Mas aqui ele não só não retribui, como ele nega. Sabe aquela pessoa que você faz bem a ela, e aí quando você precisa dela, ela não retribui? E não só isso, aí você fala mais um pouquinho, insiste, fala, poxa, mas agora eu estou precisando tanto. E ela fala o seguinte, quer dizer que você fez por mim para jogar na minha cara? Não, eu entendo. Você fez por mim, mas agora você vai me cobrar? Né? Você vai exigir agora algo em troca de mim? Você fez? Mas, poxa, você fez porque quis. Você vê, ela sabe que você fez, ela tem consciência que você fez. Mas além de não retribuir, pior, ela é dissimulada. É como se você não tivesse feito nada por ela. Você percebe? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? De repente você já ajudou, e aí a pessoa, na hora que você precisou, ela vai jogar na minha cara, vai ficar me cobrando agora. Pois é. Mas tem um nível ainda mais profundo de ingratidão. E agora nós vamos falar sobre os contemporâneos de Jesus. Ou melhor, os conterrâneos, para além de contemporâneos. O terceiro e mais grave nível da gratidão, ou melhor, da ingratidão, consiste em não reconhecer o benefício. Cara, eu não sei se captou no microfone, mas trovejou muito forte aqui. O terceiro e mais grave nível da ingratidão consiste em não reconhecer o benefício, seja por esquecimento, seja por qualquer outro motivo. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. Presta atenção nisso. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja que Jesus, ele tinha ido para a sua terra. Veja que Jesus estava realizando ali coisas extraordinárias no início, demonstrando sabedoria, realizando maravilhas. Aí, leia comigo aí o versículo 3. Alguém diz assim, mas vem cá, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Veja que eles reconhecem Jesus, até porque eles conviveram com Jesus. E eles então reconhecem, mas vem cá, esse aí não é Jesus? E olha o que acontece. Eles dizem assim, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. No versículo 4, Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E a Bíblia diz que não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E Jesus, olha só no versículo 6,
e admirava-se da incredulidade deles. Veja, quando eles reconhecem Jesus, eles dizem, vai, vem cá, esse aí não é Jesus? Esse aí não é o filho daquela senhora, a Dona Maria? Não é? As irmãs dele moram aqui perto. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, só para a gente contextualizar, diz assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém, desde o nascimento de Jesus, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Agora presta atenção nisso. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Agora olha isso, no 47. E todos os que ouviam, todos os que ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência e de suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então veja, Jesus, ele já tinha um comportamento extraordinário, uma sabedoria tal qual, admirável, incomparável, desde a sua infância, da sua adolescência. Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, né? Apesar de Jesus ter nascido em Belém e ter crescido em Nazaré, mas eles sabiam exatamente que Jesus era um garoto extraordinário, era um adolescente extraordinário, havia algo de especial naquele garoto. Mas para você ver, Jesus então regressa adulto, ele começa o seu ministério, ele regressa adulto, e ele demonstra sabedoria, conhecimento, inteligência, ainda realiza alguns poucos milagres. Todos ficam maravilhados, mas quando eles veem que é Jesus, o que eles fazem? Não. Esse aí não é o filho da Dona Maria? Se acha, né? Esse aí não é o filho do... Não, a irmã dele mora ali. Eu conheço a irmã dele. Sabe, esse é o nível mais profundo da ingratidão. Quer ver? De repente, alguém fez bem a você. Imagina comigo aí. Quer ver? Imagina essa situação. Alguém fez bem a você. Ou melhor, imagina que alguém fez bem a você. Imagine isso. E aí na hora que a pessoa precisa, você não tem como fazer alguma coisa por ela. A pessoa precisa de repente de um valor em dinheiro. Você, poxa, eu não tenho. Como você se sente? Você fica triste por não poder ajudar, não é verdade? Poxa, na hora que eu precisei a pessoa me ajudou. Agora que ela está precisando, eu não tenho como ajudar. Você se sente ingrata, não é verdade? Agora pensa comigo. A pessoa vai lá e faz bem a outra. Na hora que precisa, aí a outra fala assim, uai, você veio me cobrar? Você está jogando na minha cara? Né? Agora, é pior. Agora, pensa comigo. Eu queria que você imaginasse isso aqui. Ó. Você faz bem uma pessoa. Você ajuda uma pessoa quando ela está precisando. E aí na hora que você precisa, a pessoa finge que nem te conhece. Você fez bem a pessoa não agradeceu, a pessoa ela não te retribuiu, né? E quando você vai falar com ela, eu não lembro. Poxa, hoje eu estou precisando de você. Pois é, mas não dá. Eu estou sem tempo, eu não tenho como falar com você hoje. Poxa, mas você lembra que no dia que você precisou, eu te ajudei? Eu não estou lembrado disso, não. Não estou lembrado disso, não.
A pessoa nem lembra, ela nem se importa. Sabe, não é questão de não retribuir, que às vezes a gente faz as coisas, às vezes não, a gente faz as coisas para a pessoa sem esperar nada em troca. Mas não é uma questão só de não retribuir, às vezes a pessoa nem agradece, o pior, às vezes a pessoa, ela finge que nada aconteceu. Esse é um nível mais profundo da ingratidão. Inclusive, você precisa se prevenir dessas pessoas. Você precisa se proteger dessas pessoas. Sabe? Como que você se previne da ingratidão? Como você se previne? Inclusive, de pessoas assim. Começa a observar aquela pessoa que quando precisa ela te procura, mas quando você precisa, ela nunca pode te ajudar, ela nunca tem para retribuir, para te ajudar. Começa a observar aquela pessoa que você faz o bem a ela, você às vezes é generosa, é amiga, é companheira, às vezes você escuta ela, mas quando é para ela dizer assim, poxa, obrigado, olha, você tem sido uma boa amiga, um bom amigo, às vezes nem paciência para te escutar ela tem. Às vezes ela nem agradecer, agradece. Às vezes você quando fala com ela sobre qualquer coisa, ela fala assim, você está jogando na minha cara? Você está me cobrando? Olha, cuidado com essas pessoas. Mas sabe um tipo de pessoa que você precisa se afastar? De verdade, pessoal, um mandamento é amar. Jesus disse assim, ó, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo, também de maneira incondicional. É isso que a Bíblia diz. Entretanto, amar não quer dizer que você vai conviver com uma pessoa. Você ama em Cristo, você faz o bem sem esperar nada em troca. Mas aquele tipo de pessoa que você faz o bem a ela, você ajuda ela, você tem paciência com ela, você compreende, você aconselha, você ouve quando ela precisa, às vezes ela desabafa com você, aquela pessoa que de repente você emprestou um dinheiro para ela ou até mesmo doou um dinheiro, às vezes você, enfim. E essa pessoa, ela esquece de você. Ela só te procura quando precisa. E quando você precisa, às vezes ela até te ignora, diz que não dá, não tem tempo, não pode falar. Se ela imagina que você vai pedir alguma coisa para ela até desvia o assunto, ela sai de perto de você. E se você fala alguma coisa, ela chega ao cinismo de dizer assim, olha, não lembro. Mas, poxa, eu já fiz isso por você, fez? Eu nem lembro. Olha, uma pessoa dessa é ingrata. E falta a ela princípios, falta a ela valores, falta a ela, inclusive, virtude. A gratidão é um princípio, pessoal. Inclusive, é importante a gente anotar, eu vou preparar uma série. Depois a gente anota. Eu vou preparar uma série com o tema Princípios, Valores e Virtudes. Você vai entender profundamente sobre princípios, valores e virtudes. Em breve, tá? Mas vigia com essas pessoas ingratas. Inclusive, agora é uma coisa que eu quero falar com você. Deixando um pouquinho de lado o assunto gratidão, seja grato, seja grata. A ingratidão, faça o bem. Se a pessoa merece, se a pessoa não merece, não importa. Eu estava pensando sobre esse assunto e me preocupa, de repente, a ideia de você pensar assim, poxa, eu vou ficar mais cauteloso, ou então, eu não vou fazer mais bem para as pessoas. Tem muita gente ingrata. Aí eu separei aqui 2 versículos. Provérbios 11:17 diz assim, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa agiu com ingratidão com você, problema dela. De repente você ficou triste, ficou até um pouco ressentido, magoada, mas quem errou foi ela, não foi você.
O bem que você faz, olha que interessante, ele volta para você. O bem que você faz é a você mesmo que faz. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Então, não se canse de fazer o bem, porque o bem que você faz é como uma semente lançada em terra fértil, que no devido tempo vai produzir o seu fruto. Tá certo? Bem, eu espero poder ter contribuído. É o meu desejo sincero. Portanto, só para nós concluirmos, a gratidão superficial é aquela do dia a dia. Obrigado. Que você cumprimenta, acena, saúda a pessoa. Oi, tal, bom dia, tal. Obrigado. O nível mais intermediário é aquele que você bendiz. Olha, muito obrigado. Quando eu precisei, você fez isso por mim. É aquele que você, inclusive, bendiz diante de outras pessoas, aquele que fez bem a você. O nível mais profundo da gratidão é quando você retribui. Poxa, fulano foi tão generoso, tão generosa comigo, eu preciso fazer alguma coisa por ele, por ela. Já a ingratidão é aquela pessoa que você ajudou, mas ela não retribui. Ajudou, mas ela não reconhece, né? Ou até mesmo se sente desconfortável se você falar alguma coisa. E o nível mais profundo da ingratidão é aquela pessoa que até ignora você. Finge que você nunca sequer fez bem a ela. Bem. Mas continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Tá certo? Pessoal, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal. Eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você pode deixar um like, se você deseja comentar alguma coisa, comente. Se você acha que esse vídeo pode fazer bem a uma pessoa, de repente você gostaria de compartilhar essa mensagem com alguém, então envia lá para ela no WhatsApp, envia de repente no direct da pessoa. Faz isso, eu tenho certeza que vai fazer bem a alguém. E olha só que interessante, a nossa próxima série vai começar a partir do próximo vídeo. E o tema é: por que passamos por problemas? Por que a gente passa por problemas? Por que nós passamos? Por que nós enfrentamos problemas? Eu até anotei aqui, essa série ela vai acontecer em 5 episódios, tá certo? Bem, nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.